Os irmãos seja para o Senhor Jesus. Mais uma manhã nós somos bem-vindos à presença dele, amém? Fiquemos de pé, se você puder, em nome de Jesus, instaurando ao Senhor. Esse culto venha ser o melhor culto da sua vida, amém? O Espírito Santo venha falar ao seu coração, que a palavra venha mudar nossas atitudes, amém? Em nome de Jesus Cristo, venhamos adorar a Deus nessa manhã, amém? Olhe comigo em nome de Jesus, curva a sua cabeça, se você puder. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu reino é o poder hoje para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o seu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor e para todo sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, e nele confiarei, porque Ele me dá peste deliciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Nem a peste, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, somente com os teus olhos, olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Nem o mal sucederá, porque os teus anjos darão ordem com respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Ele te dará nas suas mãos, para que não tropecem com os teus pés de pedras. Pisarás o leão no aspe, porque tão encarecidamente me amou. Eu também porei no alto retiro, porque conhecestes o meu nome. Ele me invocará, porque darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha aleluia. Ó Deus de glória, Deus de poder, como é bom, Pai amado, poder ficar na tua casa, Senhor, nesses poucos momentos que, em verdade, passam muito rápidos, Pai, porque é bom estar nesse lugar para adorar o seu nome, Pai. Obrigado pelo dia, Pai, que entrou o fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por estar conosco nesse lugar, Pai. Obrigado por ter nos despertado nessa manhã, Pai querido, para estarmos aqui para buscar a tua face, para adorar o seu nome, Pai. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. E nessa manhã de adoração, uma manhã de louvor, uma manhã, Pai querido, onde o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Pai querido, tira todo cansaço, Pai, agora em nome de Jesus. Todo sono, Pai querido, vai sair do nosso corpo, em nome de Jesus. Que a nossa mente, Pai, aleluia, ela vai ficar focada, Pai, aqui na tua palavra, Pai. Os sonhos que serão cantados, o louvor que será entoado aqui, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, querido, abre os nossos olhos, Pai, para que possamos ver, para que possamos, Pai querido, ter discernimento daquilo que o Senhor já preparou para nós, Pai querido, aleluia. Porque nada pode ao teu controle, aleluia. Tudo está no teu controle, Senhor. Tudo está, aleluia, 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 nas tuas mãos, Pai. A nossa vida, o nosso horário, o nosso levantar, a nossa família, aleluia, o nosso trabalho. Pai, tudo está nas tuas mãos, Pai. Porque quando nós sentamos a Ti, Pai, aleluia, quando o único suficiente salvador nossas almas, Pai, nós entregamos, aleluia, a nossa vida nas tuas mãos, aleluia.
Deus. Amém? Você pode falar glória a Deus? Não, só temos 1 hora de culto, amém? Então passa muito rápido. Aplauda o Senhor, aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele está nessa manhã nesse lugar, amém? Vamos comigo assim, ó. O culto hoje vai ser. Agora pode sentar o nome de Jesus. Louvar o menino da harpa. 442 da harpa. Sua harpa aí. Me ajude aqui, irmão. Você vai ficar também aí no som. Glória a Deus. 442 da harpa. Som. Fale graças a Deus. Som. Amém? Vamos salvar o Senhor? Louve comigo assim. Breve no céu, Jesus há de aparecer.
dá oportunidades, amém? E o culto está sendo bem, porque o culto é para Deus, amém? Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Vamos receber aquele que veio no Senhor Jesus Cristo, o presbítero Ricardo. Com palmas para Jesus, amém? É para Jesus. Graças a Deus. Salve a Deus pela paz do Senhor, amém? É uma responsabilidade, sim, né? A obra do Senhor sempre foi, né, uma responsabilidade para cada um. Temos, né, o nosso preço a pagar, mas Jesus pagou o maior preço, né, na cruz do Calvário. E nós, aleluia, como servos e servas do Senhor, devemos aceitar, amém? No sim ou no não, o Senhor Deus, Ele tem a resposta ao nosso coração, amém? Nós não temos em nós mesmos força nem sabedoria, amém? Nem o conhecimento, aleluia, de saber o que você está passando, a sua realidade, amém? Mas o Senhor Deus, Ele sabe, amém? Eles estão no nosso coração, amém? Salmo 139 diz: sonda-me, Senhor, conhece meu coração, esquadrinha os meus rins, aleluia, e os meus pensamentos, aleluia, os meus pensamentos, Senhor, são mais altos que os meus, aleluia, e tu sabes o melhor para mim, o melhor para nós, aleluia, louvado seja o teu nome. No momento de dor, aleluia, louvado seja o teu nome. Ou no momento de alegria, tu lembra que o Senhor Deus, Ele está contigo, aleluia, seja na dor, aleluia, ou seja na glória, bendito seja o teu nome. Não se esqueça do Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome, bendito seja o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor diz: louvado seja o nome do Senhor, que houve uma cura maravilhosa. Seu Deus curou 10 leprosos, aleluia, louvado seja o teu nome. Mas só um lembrou do Senhor, bendito seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. O seu Deus, Ele é misericordioso e Ele opera naquele, aleluia, que reconhece, e naquele que não reconhece também, aleluia, porque Ele é bom e nós não sabemos mensurar sua bondade, aleluia, não temos, aleluia, louvado seja o teu nome, essa capacidade, por isso conhecemos em parte, bendito seja o nome do nosso Deus, louvado seja o teu nome. Mas a palavra do Senhor diz que um dia nós vamos conhecer como Ele é, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Coloque a mão no teu coração em nome do Senhor. Senhor Deus, Pai, que estamos aqui, ó Pai, para te servir, ó Pai, para bendizer o teu santo nome, Senhor. Prepara, Senhor Deus, o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração. Oh, Senhor Deus, fala o meu. Senhor Deus, fala, Senhor Deus, ao coração da minha família. Fala, Senhor Deus, ao coração, Senhor Deus, dessa igreja. Senhor Deus, fala, Senhor Deus, ao coração, ó Pai, daqueles que acompanham, ó Pai. Aleluia, louvado seja o teu nome. Pela, Senhor Deus, ó Pai, que essa ferramenta, Pai, louvado da internet. Pai querido, louvado seja o Pai, Senhor Deus, com aqueles, ó Pai querido, que estamos, ó Pai querido, nesse momento intercedendo. Pai querido, aquele, ó Pai querido, que seu coração está fechado para a obra do Senhor, que está fechado, Pai querido, para, Senhor Deus, a semente. Senhor Deus, prepara, Senhor Deus, essa terra para receber, ó Pai querido, a semente. Oh, Pai querido, a palavra nos diz, ó Pai, Paulo plantou, a qual regou, Senhor, mas o crescimento, Senhor Deus, é tu que dá, Senhor. Seu Deus, quem somos nós, ó Pai? Mas se o Seu Deus é misericórdia, tu é paz, ó Pai, mas tu também é justiça. Oh, aleluia, Jesus, fala, Senhor Deus, do nosso coração. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já dava luz do dia raiar, lá estava a cena que me restaurou. O anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, e jamais
Aleluia, Jesus. Como eu disse, irmãos, a palavra de Deus é responsabilidade, amém? Louvado seja o teu nome. Mas o Senhor Deus, Ele não precisa da gente. Aleluia, nós que precisamos dele. Seja Ele pregador, louvado seja o nome do nosso Deus. Seja Ele ministro de louvor, louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor Deus não precisa da gente. Nós que precisamos dele. Aleluia. Irmão Ricardo é perfeito? Não. Irmão Ricardo sempre fala palavras de sabedoria. Muitas das vezes não. Aleluia. Estão aprendendo com a vida, assim como cada um de nós, né? Aleluia. Muitos aprendem ouvindo, outros aprendem sofrendo. E tem gente ainda que não aprende. Aleluia. O coração se fecha. Mas o Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Ele nos dá a oportunidade. Amém? A palavra do Senhor Deus diz, aleluia, que mesmo a árvore cortada, aleluia, ao cheiro das águas ela brotará, amém? Assim é na nossa vida, aleluia. Muitas das vezes dizemos não para o Senhor quase todos os dias, mas quem sabe, aleluia, no final da sua vida você pode ter oportunidade de falar sim para o Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. O Senhor Jesus, Ele nunca foi aceito entre os dele, amém? Tanto que seus irmãos, aqui em João 7, essa não é a palavra, eu fui até um pouco além e vou levar João 6, mas até os irmãos deles que acompanharam sua infância, os irmãos de carne, aleluia, os rejeitaram. Louvado seja o teu nome, amém? Sabe por quê? Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque o Senhor Deus, Ele não opera só porque você tem afinidade. Aleluia. O Senhor Deus não opera porque você tem afinidade ao pregador. Aleluia. Porque você acha que aquela pessoa é ungida. Aleluia. Só Deus sonda o nosso coração. Só Deus conhece o nosso interior. Amém? O interior de cada um. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se os irmãos quiserem ler depois, aqui em João 7, louvado seja o nome do nosso Deus, aqui diz, os irmãos dele, aleluia, o rejeitaram, não aceitaram, jogaram ele para morrer, porque os fariseus procuravam matar Jesus. Aleluia. Por quê? Aleluia. Porque ele tirava, aleluia, louvado seja o teu nome, aquele peso dos templos, aleluia, de achar que dentro do templo a pessoa era o super santo, era o único que tinha intimidade de Deus com ele para com os homens, aleluia. E o medo deles era perder o poder de controlar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele veio aqui para nos dar liberdade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muitas das vezes caminhamos em nosso caminho, aleluia, nesse mundão aí afora, e achamos que temos liberdade, porque o mundo, o diabo é assim, ó, ele dá a corda para você, aleluia, e puxa. Não é a corda que ele vai puxar, não, aleluia, é o seu chão que ele vai puxar, aleluia, para você cair e se levantar mais. Mas o Senhor Jesus, Ele está a todo momento estendendo a sua mão, aleluia, para te levantar, para te erguer. Todo momento que você cair, bendito seja o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor Jesus é santo, aleluia, e devemos buscar a santidade de Deus, sim. E como que é buscar a santidade? Aleluia. Será que buscar a santidade, aleluia, é dizer eu oro, eu jejuo? Não, irmãos. É ter amor para com as almas, aleluia, bendito seja o teu nome, louvado seja, e acima de tudo, buscar a minha intimidade com o Senhor, aleluia. Quer alcançar o céu? Busque intimidade com o Senhor, busque intimidade você com Deus, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. O Senhor Jesus fez vários milagres, aleluia, louvado seja o teu nome. Antes de chegar aqui em João 6, bendito seja o nome do nosso Deus, que vai ser a palavra do Senhor. João 6, aleluia, 22,
Bendito seja o teu nome. Jesus curou um paralítico. E isso chama atenção ou não chama? Chama atenção ou não chama? Aleluia. Louvado seja o teu nome. Graças a Deus. Jesus, bendito seja. Depois que ele curou, aleluia, ele veio assim, ó, com a espada, aleluia, no coração das pessoas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Segue e vive. Louvado seja o teu nome. Mas aceitaram? Muitos deles aceitaram. Muitos deles não. Bendito seja o teu nome. Jesus, pela sua misericórdia, aleluia, viu aquela multidão o seguindo. O que ele fez? Não tinha pão. Era perto da Páscoa. Era uma grande festa, onde todos compartilhavam, né, alimento, matavam um boi, matavam um carneiro. Louvado seja o nome do nosso Deus. Graças para lembrar, né? Louvado seja o teu nome. O tempo em que, aleluia, Moisés, aleluia, libertou o povo, aleluia, cativo no Egito. Bendito seja o nome do nosso Deus. E o povo foi atrás de Jesus, buscando o quê? Será que buscava Deus? Ou buscava o seu próprio benefício? Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Jesus viu aquilo. Bendito seja o teu nome. Continuou o seu caminho, porque ele tinha uma obra para se cumprir. Amém? Assim como Deus tem em cada um de nós uma obra incompleta para se completar todos os dias. Até o fim dos nossos dias nós vamos estar aprendendo com o Senhor. Louvado seja o teu nome. O maior sábio do mundo, aleluia, louvado seja o teu nome, sabe que ele nunca, essa fonte é incessante. A busca ao conhecimento é incessante. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas esteja atento, aleluia. Por isso que nas 7 igrejas, a carta às 7 igrejas, aleluia, em Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. Porque muitas das vezes estamos dispersos, muitas das vezes queremos ouvir, aleluia, o que nos convém, não queremos ouvir a verdade, aleluia, porque a verdade machuca, aleluia, porque a verdade nos envergonha, aleluia, louvado seja o teu nome, mostra a nossa nudez, as nossas falhas, louvado seja o nome do nosso Deus. Não queremos aceitar a verdade porque ela mostra o que somos. Somos o pó da terra. Mas muitos não querem reconhecer, não dão ouvidos à sabedoria. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Após fazer a multiplicação dos pães, Jesus, ele foi, aleluia, escondido, porque queriam levar ele lá para colocar no trono dos judeus, amém? Porque buscaram a própria matéria, aleluia. Mas Jesus veio para salvar toda a humanidade, aleluia. E veio ter com seus discípulos por cima do mar, aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Que coisa linda, que maravilha. Louvado seja o teu nome. Ainda assim, teve um que o traiu. Ainda com tantas maravilhas, aleluia, ainda teve um que o traiu. Bendito seja o teu nome. Porque muitas das vezes a nossa humanidade não quer conhecer os nossos erros, as nossas falhas, e a gente não está atento à voz do Senhor, à sabedoria do Senhor, aleluia, em nossa vida, em nossa maneira de viver. Estou falando comigo, estou falando com você, estou falando com todos nós, aleluia. A palavra de Deus é uma espada afiada para os dois lados, aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. E ela vai lá no íntimo, amém? Até no coração, aleluia. Bendito seja o teu nome, que está fechado, coração de pedra, aleluia. Pois o Senhor transforma em coração de carne, aleluia. Tu confia, tu crê, aleluia. Não adianta ter a fezinha do tamanho do grão de mostarda, não. Tem que ser como um grão de mostarda, viu? Porque ele floresce e cresce, aleluia.
faça valer a sua fé, o seu momento com Deus, aleluia. Aprenda com o Senhor, aleluia, os seus caminhos. Louvado seja o nome do nosso Deus. E chegamos em João 6, 22, amém? Jesus é o pão da vida para os que creem. Eu vou ler bastante, tá, irmãos? Porque é bem extenso, mas eu quero ler, amém? É a palavra do Senhor. João 6, capítulo 6, versículo 22, amém? Jesus é o pão da vida para os que creem. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. No dia seguinte, a multidão que estava na outra banda do mar, porque Jesus tinha multiplicado os pães, vendo que não havia ali mais que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberias, perto do lugar onde comeram o pão, ao ver o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-a na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Viu? Aleluia. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Jesus. É Jesus. É Jesus. Aleluia. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? As pessoas, que se dedicam à obra do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta. Olha, você quer fazer a obra de Deus? É isso aqui, ó. Que creais naquele que Ele enviou. Essa é a obra do Senhor. Aleluia. Você crê? Aleluia. O Senhor Deus enviou Jesus, aleluia, para trazer a salvação. Essa é a obra do Senhor. Amém? Nós nos dedicamos muito para levar a palavra, lemos a palavra, estudamos, amém? Mas nada vale, aleluia, o preço que Jesus pagou por minha alma, por sua alma, por nossa alma. Você tem que crer, aleluia, apesar de tudo que acontece nesse mundo, apesar de tudo que a gente tem visto e tem escandalizado a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estão convertendo santidade, aleluia, bendito seja o teu nome, em coisas vãs, bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Traga aqui o seu dinheiro vai ser santificado, porque eu vou colocar a sua mão, vou colocar a minha mão, aleluia. Não é nem mais a mão do Senhor que coloca, viu? Você crê? Essa é a obra de Deus na tua vida. Você tem que crer, aleluia, na sua vida, na sua caminhada, aleluia. O dia de amanhã você não sabe, bendito seja o nome do nosso Deus, mas você tem que continuar caminhando e crendo que Jesus, Ele vive, aleluia, acima dos céus, aleluia, também em nós, porque Ele deixou o Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais, aleluia, comeram maná no deserto,
Como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Aleluia. Disse depois Jesus, olha só, na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Você crê? Aleluia. Bendito seja o teu nome. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram depois: Senhor, dá-nos sempre este pão. Aleluia. As pessoas são necessitadas. Por isso que nós estamos aqui. Porque nós precisamos, aleluia, desse pão. Porque nós precisamos nos alimentar da palavra. Aleluia. Não é só, aleluia, com trabalho, aleluia, louvado seja o teu nome, que nós vamos alcançar, aleluia, a felicidade. Aleluia. O seu Deus, eu digo, Senhor, Ele deixou um espacinho na nossa, aqui, ó, entre o corpo e a nossa alma. Ele deixou um espacinho assim, ó, que é o Espírito Santo, que é só Ele. É só Ele. É só Ele que preenche ali esse espacinho que está faltando. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é o pão do céu. Aleluia. Disseram, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Aleluia. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Viu, gente? Não lança fora. O homem lança fora. Aleluia. O homem coloca em escárnio, muitas das vezes, a pessoa. Coloca assim ao público para ver, aleluia, a sua nudez e o seu pecado. Mas Jesus, de forma nenhuma, Ele lança fora. Amém? Bendito seja o teu nome. Ele pode até expor sua ferida, mas sabe para quê? Aleluia. Para jogar o azeite. Aleluia. Para jogar o vinagre, porque dói. Aleluia. Curar uma ferida, aleluia, profunda. Aleluia. Dói. Está pensando que não dói? Aleluia. Dói. Aleluia. Mas sabe, o Senhor Jesus está fazendo isso para te curar. Para curar a tua alma. Aleluia. Primeiro. E depois curar, aleluia, louvado seja o teu nome, o teu exterior. Bendito seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Versículo 35, e Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse também: Vós me viste, e contudo não me credes. Todo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, deles os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. Muitos vão criticar, aleluia, porque aleluia, acha que missão é algo que se expõe ao exterior. Aleluia. Muitos, aleluia, não creem em Jesus simplesmente porque ele não tinha formosura, porque ele não tinha perfil. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Que uma pessoa gosta de ter uma boa fala com todos. Mas o Senhor Jesus, Ele trouxe essa espada de dois gumes. Aleluia.
para trazer em nós o que há de pior em nós e mostrar que Ele é tudo em nós. Que se somos alguma coisa, se fazemos algo de bom, aleluia, é porque Deus, aleluia, nos capacita e nos dá misericórdia, aleluia, para operar. Aleluia, bendito seja o teu nome. Nós somos só um vaso, aleluia, só o que Deus escolheu. O anjo que passa na vida de muitas pessoas, aleluia, que precisa, pessoas que precisam ouvir uma palavra de carinho, que precisam de comida, que precisam de um abraço. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Porque só porque a gente está aqui no público, ou qualquer um que está se expondo ao público, você acha que a pessoa é super-herói? Não é. Passa por dificuldades, passa por problemas. Aleluia, mas Jesus, Ele é fiel para com a sua palavra. Aleluia, e Ele, aleluia, sustenta cada um de nós. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Murmuravam, pois, deles, judeus, porque disseram: sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? Porque eles só possam dispor, aleluia, os nossos defeitos. Olha lá, está querendo se aparecer. Olha lá, olha lá, é pura carne isso aí. Mas se você seguir aqui, ó, isso aí é mentiroso, é um mentiroso. Não acredito, eu não acredito, porque é tudo mentira. Isso aí é mentira. Aleluia. Continua marchando firme. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Mentiroso é o diabo. Aleluia. Que te engana. Aleluia. Mas a palavra de Deus é verdade e vida. Se você segue isso aqui, aleluia, é isso que Deus quer de você. Que você creia. Bendito seja o teu nome. E o resto Deus proverá. Aleluia. A palavra do Senhor diz: buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você crê na palavra ou não crê? Bendito seja o nome do nosso Deus. Aqui, versículo 43. Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu, aprendeu. E aprendeu, ouviu. Olha só. Versículo 45. Portanto, todo aquele do Pai, todo aquele que do Pai ouviu, só ouviu. Que está escrito aí na sua Bíblia? O que está escrito aí na sua Bíblia? Ouviu e aprendeu. Tem gente que aprende, como eu falei, ouvindo. Outros aprendem sofrendo. E tem gente que mesmo sofrendo não aprende. Mas Deus dá, aleluia, esperança a todos. Porque Ele não quer perder nenhum. Aleluia. Mas basta a gente ter humildade para reconhecer. Bendito seja o teu nome. Quem tem humildade para reconhecer? Não estou perguntando em geral. Para mim, para você, para nós. Para reconhecer, aleluia, que Jesus é na nossa vida. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é Deus. Este tem vista ao Pai. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão do céu, para que o que dele comer não morra. Eu, Jesus, sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e o que eu darei pela vida do mundo. Igreja, quem está preparado para ouvir isso? Bendito seja o teu nome, viu? Jesus deu a sua própria carne,
Aleluia. Por expiação dos nossos pecados, como o cordeiro mudo. Assim diz a palavra. Aleluia. Mas quem está preparado para reconhecer? Aleluia. Você está preparado para reconhecer? Está preparado para reconhecer? Bendito seja o teu nome. Que só Jesus na nossa vida. Nós temos falha, nós somos pecadores. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deu a vida. Quando morreu na cruz, por expiação dos nossos pecados. E quem crê será limpo. Mas quem não crê será condenado. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor, pura e verdadeira. Aleluia. Disputavam com os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes seu sangue, se você não acreditar, aleluia, não tereis vida em vós mesmos. É a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ó, se você crê que o Senhor Jesus existe, aleluia, que essa morte de cruz trouxe remissão dos seus pecados, Ele vive em você. É a promessa do Senhor. Aleluia. Ele vai viver por ti, você vai viver para Ele. É essa a palavra do Senhor. Você crê? Bendito seja o teu nome. Graças a Deus. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos nossos pais que comeram maná e morreram. Aleluia. Quem comer este pão viverá para sempre. Bendito seja o teu nome. Ó, só para completar, Jesus pregava dentro e fora dos templos, né? Mas essa pregação aqui foi dentro do templo. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Para você, aleluia, que acha que Jesus é na minha vida, pronto, acabou, eu não preciso congregar, eu não preciso, aleluia, ter vínculo nenhum com ninguém, porque o intermédio entre eu e Jesus aqui, ó. Não, que é isso? Aleluia, devemos ter obediência, seguir regras, porque a gente vai aprender com isso. Aleluia, aqui ó, versículo 59, é só para, aleluia, louvado seja o teu nome, confirmar, aleluia. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum, viu? Vive em comunhão com seus irmãos. Tenha paz. Leve paz para os seus irmãos quando você for para a igreja. Bendito seja o nome do nosso Deus. Viu? Não leve guerra não. Aleluia. O mundo já está em guerra. Bendito seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Se tu verdadeiramente serve o Senhor, aleluia, leve paz. Eu vou só complementar aqui. Bendito seja o teu nome. Eu sei que a hora se avança. Aqui em Tiago, capítulo 4, você lê só alguns versículos, para a gente entender, às vezes, o nosso coração. Bendito seja o teu nome. Às vezes, Deus nos dá uma oportunidade de ofertar a casa do Senhor, a gente não dá porque fecha o coração. Senhor Deus nos dá a oportunidade, aleluia, de levar a palavra de Deus à pessoa necessitada, que a gente vê rindo, mas não sabe logo no interior, mas a gente fecha o coração. Bendito seja o teu nome. Muitas das vezes, aleluia, bendito seja o teu nome, nós colocamos o propósito de Deus de estar orando, aleluia, mas muitas vezes abandonamos e não confiamos, aleluia, bendito seja o teu nome. Continua, marchando firme, aleluia, não fica com a fé assim, ó, pequenininha não. A sua fé pequenininha hoje, faça ela crescer mais e mais, aleluia, dentro de você. Bendito seja o teu nome. Pode ler lá, acho que é Marcos 4, 30, eu acho, se não me engano.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos ler aqui Tiago, capítulo 4, versículo 14. É o versículo 13. Vamos começar no versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, que do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. É só para os que exercitam a paz, tá bom? Louvado seja o nome do nosso Deus. Quer viver em paz? Creia que Ele existe. Aleluia. No momento do vendaval, aleluia, creia que Ele existe. Seu casamento está, pois Ele existe. Aleluia. Perdeu a saúde, Ele existe. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Perdeu a vontade de ir na igreja, Ele existe. Aleluia. Ele é misericordioso. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Diz assim, ó: vem, filho. Vem, filho meu. Vem nos braços do Pai. Aleluia. Ele te chama a todo momento. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra do Senhor. Graças a Deus. Os irmãos fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. Seu Deus, Ele opera milagre e maravilha. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Oh, glória a Jesus. Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, a Tua misericórdia, o Teu perdão e a Tua graça. Senhor Deus, fala, Senhor Deus, ao nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, opera, Senhor Deus, em cada vida, ó Pai. Senhor Deus, traz, Senhor Deus, a vida, ó Pai, ao doente. Pai querido, liberta, Senhor. Cura, Senhor. Salva, Senhor Deus, a alma. Senhor Deus, cura, Senhor Deus, ó Pai, no exterior, ó Pai. Senhor Deus, toda dor na perna, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus dor de cabeça. Aleluia, seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Pai querido, essas doenças, ó Pai, curável impossível, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Entra, Senhor, com providência. Pessoas, ó Pai, que estão internadas com Covid, ó Pai. Pai querido, vai, Senhor, nesses meios, Senhor. Pai querido, toma conta, ó Pai, profetizamos a Tua bênção. Pai querido, muitas das vezes, ó Pai, aleluia, louvado seja o Teu nome. Deixamos de lado, Senhor Deus, mas estamos aqui, Senhor, para interceder, ó Pai, por aquele doente, aquele que acompanha, Pai, está, Senhor Deus, ó Pai querido, aleluia, fechado em escuridão, ó Pai, seu coração. Pai querido, traz a luz, ó Pai, o coração contrito. Oh, louvado seja o Teu santo nome. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Bendito seja a honra da glória. Que Deus abençoe a tua vida. Você precisa de Jesus. Os irmãos estavam acompanhando pelo Facebook. Deixa todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Que com Deus até terça-feira, se você permitir, em nome de Jesus.